Pois muito bem, galera do canal Smart Groups. Na aula de hoje nós vamos continuar com a revisão sobre funções. E na aula número 2 nós vamos aprender a determinar funções compostas, calcular funções inversas e localizar a representação gráfica de funções e os intervalos em que essas funções são crescente, decrescente e constante. Na quinta questão diz o seguinte: dadas as funções f de x igual a 2x mais 3 e g de x igual a 3x menos 5, determine na letra A a composta de f com g, ou seja, f de g de x, e na letra B a inversa da composta de f com g. Então, tanto faz eu indicar f de g de x, como indicar a composta desse jeito aqui, ó, f composta de g. É a mesma coisa que f de g de x. Então, o que é que eu vou fazer para encontrar a composta de f com g? A primeira função que aparece aqui é a função f, já que eu quero f composta com g. Então, eu vou iniciar escrevendo a primeira função que aparece, que é a função f. E a função f é 2x mais 3. Na sequência, eu vou olhar agora para a segunda função, que é a função g. A segunda função ela vai para o lugar de x, ou seja, eu vou colocar onde tem x a função g. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, f composta de g igual a 2 vezes x, que vai ser a função g, que é dada por 3x menos 5. Então, está aqui, ó. E sempre é bom lembrar que nós devemos colocar essa função aqui entre parênteses. Porque se nós não colocarmos esse parênteses aqui no 3x menos 5, o 2, que deve multiplicar a função g inteira, só vai estar multiplicando 3x. Então, o parênteses é essencial quando a gente faz essa substituição aqui da função g no lugar de x. Eu continuo, ó, mais 3. Feito isso, o que é que eu vou fazer agora? Tem aqui uma multiplicação. Então, esse 2 tem que multiplicar 3x e tem que multiplicar menos 5. 2 vezes 3x vão dar 6x e 2 vezes menos 5 vai dar menos 10. Repita aqui, ó, mais 3. Então, f composta com g vai ser igual a 6x. Aqui eu vou pensar assim, ó, se eu devo 10 e tenho 3, eu devo 7. Isso quer dizer o seguinte, que a função composta de f com g vai ser 6x menos 7. Na letra B, ele pede que a gente ache a função inversa, ok? Da composta de f de g de x. Então, a composta está aqui. Nós já sabemos que é 6x menos 7. Então, vou colocar ela aqui, ó. A função y, que é a composta, vai ser 6x menos 7. Para achar a inversa, nós trocamos primeiro y por x e x por y. Ou seja, onde tiver y, eu vou colocar x. E onde tem x, eu vou colocar y. Feito a troca de x por y e y por x, nós vamos isolar o valor de y e determinar a função inversa. Como eu vou isolar o valor de y, eu vou fazer aqui uma troca simultânea de membros. Eu vou pegar tudo que está aqui no segundo membro, jogar aqui no primeiro, ó, 6y menos 7, e o x que está no primeiro, colocar aqui no segundo. Aí o menos 7 aqui, como ele está subtraindo, e eu quero isolar o y, eu vou passar ele para o lado de lá como mais 7. Então, eu vou ter 6y igual a x mais 7. Para terminar, como o 6 aqui está multiplicando, ele passa lá para o segundo membro dividindo x mais 7. Então está aqui, ó. Então eu posso dizer o seguinte, que f composta de g é elevado a menos 1, já que ele pediu a inversa, e quando eu indico a função inversa, a função deve estar elevada a menos 1 aqui, ó, vai ser igual a x mais 7 sobre 6. Então, essa aqui vai ser a função inversa da composta de f com g. Vamos para a sexta questão. Observando o gráfico da função abaixo, determine os intervalos em que a função é crescente, decrescente e constante. Se eu observar, tem dois pontos aqui que a função cresce, que é aqui, ó. A partir do menos 2 até chegar no 1, e a partir aqui do 2 até chegar aqui no 3, a função cresce. Então,
Quais são os intervalos que essa função cresce? Eu vou projetar esses pontos sempre aqui no eixo x. Se eu projetar esse ponto no eixo x, essa função começa a crescer em menos 2 e vai até 1. Como esses dois pontinhos aqui estão fechados, isso aqui é um intervalo fechado. Então, essa função é crescente no seguinte intervalo, que vai de menos 2 até 1. Ou seja, esse pedacinho aqui, onde eu projetei o ponto menos 2 e o ponto 1 no eixo x, ele caracteriza uma função crescente. O outro ponto que a função é crescente é a partir aqui, do 2 até chegar aqui no 3. Veja que a função está subindo. Então, a função também é crescente de 2 até 3 aqui. Como o ponto aqui está pintado e aqui também é um intervalo fechado. Então, essa função também é crescente de 2 até 3, ok? Agora vamos ver onde é que ela é decrescente, que é o que se pedia na letra B. Se ela é decrescente, esse gráfico está caindo. E ele cai a partir do 3 até chegar no 4. Lembra que a gente sempre deve projetar os pontos que representam aqui o início e o término da função no eixo x. Aqui, ela começa a decair do 3 e termina no 4. Como os pontos aqui estão pintados, também é um intervalo fechado. Então, a função começa a decair em 3 e vai decair até 4. Então, está lá o intervalo que a função é decrescente. E na letra C, ele pergunta em que intervalo essa função é constante. Se eu observar o único ponto, ou melhor, os únicos pontos que essa função nem subiu nem desceu, foi esse aqui, de 1 até 2. Se eu projetar aqui esse ponto no eixo x, eu vou ter 1. Se eu projetar esse ponto aqui no eixo x, eu vou ter 2. Então, a função se mantém constante de 1 até 2. Como a bolinha aqui está pintada e aqui está pintada, eu também tenho um intervalo fechado. Então, a função ela é constante de 1 até 2. Então, está aqui. A função vai ter intervalos de crescimento de menos 2 a 1 e de 2 a 3. A função vai ter intervalos de decrescimento de 3 até 4. E ela vai se manter constante de 1 até 2. Vale lembrar que esse crescimento e decrescimento constante, ele é sempre representado por intervalos e valores que estão aqui no eixo x, ok? Vamos agora para a nossa última questão. Dadas as funções f de x igual a 3x mais 1 e g de x igual a menos x mais 5, determine a composta de f com g, a composta de g com f, a composta de f com f e a composta de g com g. Então vamos lá. Como a primeira função que aparece aqui é a função f, o que nós vamos fazer é escrever a função que aparece primeiro, que é a f. Aqui, e a função f é 3x mais 1. O que é que nós vamos fazer agora? A segunda função que aparece, que é a função g, ela vai ter que ir para o lugar de x. Então, eu vou ter f composta com g igual a 3 vezes x. Só que x é a função g. E a função g é menos x, abre aqui um parêntese, mais 5. E aí eu repito aqui atrás o mais 1. Esse 3 ele está multiplicando toda a função g. Então eu vou multiplicar primeiro o menos x, depois o 5. Então eu vou ter f composta com g igual 3 vezes menos x vai dar menos 3x. 3 vezes mais 5 vai dar mais 15. E aqui eu repito o mais 1. Eu não posso somar menos 3x com 15, nem tampouco com menos 1, porque são termos que não são semelhantes. Tanto 15 quanto 1 eles não têm x aqui atrás, então eles não são semelhantes a menos 3x. Então menos 3x eu repito, mas eu posso reduzir aqui, 15 mais 1 vai dar mais 16. Então a função composta de f com g
vai ser menos 3x mais 16. Na letra B, ele pede que a gente ache a composta de g com f. O que é que acontece agora? A primeira função que aparece é a g, então é a primeira função que eu vou escrever, ó, menos x mais 5. A segunda função é a f, isso quer dizer que a função f ela tem que vir para o lugar de x. Então, substituindo, eu vou ter, ó, g composta com f igual menos, aí quem é a função f? 3x mais 1, ok? E aí eu vou repetir, ó, mais 5. Quando eu tenho menos à frente de um parêntese, esse menos aqui, ele te diz, troca todos os sinais que estão aqui dentro do parêntese. Então, o 3x está positivo, vai ficar negativo. O mais 1 está positivo, também vai ficar negativo. Ok? E aí eu vou ter menos 3x menos 1 mais 5. Eu repito aqui o menos 3x, já que não tem termo nenhum semelhante a ele. E aqui eu posso fazer, ó, 5 menos 1 vai dar mais 4. Então, a composta de g com f vai ser menos 3x mais 4. Na letra C, se pede que a gente ache a composta de f com f. A primeira função que aparece é a f. Então, vou escrever ela, 3x mais 1. Só que a segunda função também é a f. Então, essa segunda função que é a f, ela tem que ir para o lugar de x. Vai ficar f composta com f igual a 3 vezes a própria função f, que é 3x mais 1. E aí eu repito aqui, ó, o mais 1. Então, o que é que eu fiz? Eu substituí a função f onde tinha x e repeti, ó, o restante, o 3 e o mais 1. Esse 3 aqui, ele tanto está multiplicando 3x como está multiplicando 1. Então, eu vou ter f composta com f igual 3 vezes 3x vão dar 9x, 3 vezes mais 1 vai dar mais 3. E aí eu repito aqui, ó, mais 1. Repito o 9x, já que ele não pode ser somado nem com 3 nem com 1, já que não é semelhante a nenhum dos termos. E aqui eu posso fazer 3 mais 1, 4. Então tá lá, f composta com f é 9x mais 4. E por fim, se pede a composta de g com g. Como a primeira função que aparece é a função g, eu vou escrever ela aqui, ó, menos x mais 5. Só que como a segunda função também é g, no lugar de x eu coloco a função g. Então vai ficar g composta com g igual a menos, aí chegou no x e é a função g, que vale menos x mais 5. E aí eu vou repetir, ó, mais 5, ok? Aí vale a mesma coisa, ó. Quando eu tenho menos à frente de um parêntese, eu devo trocar os sinais de todos os termos que estão dentro do parêntese. Então, g composta com g vai ficar assim. Aqui está menos x, vai virar mais x. Aqui está mais 5, vai virar menos 5. E aqui fora eu vou repetir mais 5. Então, g composta com g vai ser igual a x, já que 5 menos 5 dá 0. Posso cancelar. Então, a composta de g com g vale x. Bem, galera, essa foi nossa segunda aula da revisão sobre funções. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no nosso canal para se manter informado sobre tudo que acontece aqui no Smart Groups. E até o nosso próximo encontro. Valeu, galera!